Olá, seja bem-vindo. Esse é o quadro Que Livro é Esse? Muito bem, hoje eu quero apresentar a vocês um livro muito especial para mim, um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Já devo ter lido pelo menos umas 5 vezes esse livro, de tão bom que ele é. A minha história com esse livro foi a seguinte: há muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu fui visitar um irmão e eu vi na sua estante um livro. Esse livro aqui é um comentário sobre o livro de Esther. Bom, não é esse livro, na verdade esse livro aqui é meu, futuramente eu comprei, né? Mas era esse livro, né? Com o mesmo título, o livro de um comentário sobre o livro de Esther. O livro em si, ele é um livro ok, um livro regular, mas conforme eu lia o livro, eu me deparei com uma citação que me impactou, e essa citação eu quero ler para vocês. Por mais que racionalizemos, Deus irá parecer algumas vezes injusto sob a perspectiva do indivíduo preso no tempo. Só no fim dos tempos, depois de termos atingido o nível divino de visão, depois de todo o mal ter sido castigado ou perdoado, cada doença curada e todo o universo restaurado, só então a justiça reinará. Permanecemos ignorantes de muitos detalhes, não porque Deus gosta de manter-nos no escuro, mas porque não temos as faculdades necessárias para absorver tanta luz. Fé significa crer antecipadamente no que só fará sentido em retrospecto. Muito bem, quando eu li essa citação, eu logo procurei o nome do autor e o livro onde estava escrito essa informação. Porque eu pensei comigo o seguinte: ora, a pessoa que escreve um pensamento como esse merece ter o seu livro lido. E eu fiquei muito curioso. E eu então me informei e descobri que o nome do livro, da citação original, era este livro. O nome do livro é Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. Bom, quem é Philip Yancey? Ele é um jornalista e escritor norte-americano e ele também é cristão. Ele pertence, se não me engano, à congregação batista nos Estados Unidos. E ele escreveu dezenas de livros. E a maior parte dos seus livros vem com títulos provocativos. A título de ilustração, eu coloco aqui alguns dos livros que ele escreveu. Tem o livro Para que serve Deus? Perguntas que precisam de respostas, A dádiva da dor, O eclipse da graça, O Jesus que eu nunca conheci e Quando a vida nos machuca. Esses livros todos eles são bastante desafiadores no seu título. Eles lidam com temas bastante complexos. E esses são alguns dos livros que ele publicou e que nós temos em português. Eu tenho quase todos os livros que ele publicou aqui em português. E sabe, queridos, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei admirado. Foi o meu primeiro contato com esse autor. O autor, ele se comunica muito bem e ele consegue escrever sobre temas difíceis, sempre com simplicidade, mas mesmo assim, sempre com uma perspectiva inovadora. Eu já havia lido muitos livros, mas a forma como ele consegue escrever, a forma como ele consegue elaborar o seu raciocínio, a sua forma de transmitir o conhecimento me cativou. E esse livro aqui, de todos os livros que ele escreveu e que eu tive a chance de ler, esse livro aqui, Decepcionado com Deus, ele foi de longe o melhor livro. Todos os outros também são bons. Eu posso dizer que não há nenhum livro dele que eu li que eu não tenha considerado sendo um livro bom. Mas esse aqui se destaca de uma forma especial. Por quê? O título dele, Decepcionado com Deus, já é por si só bastante provocante. O livro ele trabalha com a ideia do sofrimento humano, em especial o sofrimento na vida do cristão. Em outras palavras, por que as pessoas boas sofrem? Por que os cristãos eles passam tantas dificuldades e situações difíceis na vida se nós servimos um Deus tão forte, tão grande e tão poderoso? Por que pais cristãos dão à luz filhos com síndrome de Down?
Por que cristãos sofrem traições? Por que muitas vezes oramos pela cura de uma doença e a cura não vem? Por que tantas vezes parece que nossas orações não são atendidas? O título Decepcionado com Deus reflete uma realidade na vida do cristão. Afinal de contas, o ateu, ele não espera nada de Deus por não crer nele, e assim não se decepciona. Mas o cristão, ele espera algo de Deus. E a palavra decepção transmite a ideia de alguém que deveria se comportar bem, não se comportou e assim trouxe decepção. Em outras palavras, muitas vezes esperamos muito de Deus e parece que somos decepcionados, porque a forma como Deus trabalha nem sempre corresponde à nossa expectativa, não se corresponde à nossa realidade. O título do livro, Decepcionado com Deus, é importante porque ele vai trabalhar aqui 3 importantes questões. Há 3 perguntas que afligem os cristãos e o autor procura responder essas 3 perguntas. Quais são elas? Deus está escondido? Parece que às vezes Deus se esconde. Onde o cristão espera ter um vislumbre de Deus, mas não encontra nada. Parece que Deus se escondeu. A segunda pergunta é: Deus está calado? Por que ele não responde quando nós clamamos? Por que ele permite tantas vezes a injustiça? E a terceira pergunta que ele propõe a responder é: Deus é injusto? Olhando de forma fria, superficial, pode parecer que Deus é injusto. Afinal de contas, pessoas que não servem parecem prosperar. Pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus parecem viver muito bem. E enquanto aqueles que se propõem a servir a Deus, muitas vezes sofrem uma série de decepções e amarguras na vida. Então, a pergunta Deus é injusto? É o que ele pretende também responder. Este livro, ele é uma injeção de ânimo em nossa vida espiritual. E ele nos ensina a descobrir o propósito do sofrimento. O sofrimento não é sem causa. Existe uma razão pela qual Deus permite que nós passemos por situações que aos nossos olhos parecem incompreensíveis. E além do mais, o autor também, ele estimula a nossa confiança nas promessas de Deus. Entre os muitos pensamentos maravilhosos que nós encontramos nesse livro, eu quero ler esse com vocês. Necessitamos de algo mais do que milagres. Necessitamos de um novo céu e uma nova terra. E até que tenhamos isso, a injustiça não desaparecerá. O que o autor está dizendo é que, embora Deus possa fazer inúmeros milagres em nossa vida, o nosso problema é que nós continuamos vivendo em um mundo de pecado, em um mundo de impureza, em um mundo de injustiça, e que, ainda que Deus faça grandes coisas por nós, pelo fato de continuarmos vivendo nesse mundo, mais cedo ou mais tarde vamos conviver com novas formas de sofrimento. O que ele quer dizer, o que ele nos aponta, a grande verdade para a qual ele está nos orientando, é que a nossa maior necessidade não é tanto por milagres, mas o que nós precisamos é de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça. Assim, a nossa maior necessidade é da volta de Jesus. Só quando Cristo voltar, a dor, o sofrimento terão um fim definitivo. Até lá, vamos ter que continuar convivendo com o sofrimento e com a injustiça. Mas nós temos uma esperança de que essa injustiça e esse sofrimento não serão para sempre. Quando Cristo voltar, haverá um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça para todos sempre. Bom, foi apenas um breve resumo e eu espero que esse resumo tenha instigado você a querer conhecer mais desse livro. Vale muito a pena você comprar esse livro. Se eu tivesse que fazer um top 10 dos livros que tiveram maior impacto sobre minha vida, com certeza esse aqui estaria entre os 10. Por isso, se você tiver a oportunidade de comprar ou presentear alguém com esse livro, pode fazer sem medo. É um ótimo livro, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.